Olá, servidores e servidoras de Rio do Sul, boa noite. Hoje a gente vai conversar de novo. Hoje é o nosso segundo podcast e a gente vai conversar hoje com a Fernanda, que é diretora do Departamento de Gestão de Pessoas, né, Fernanda? E primeiro a gente vai dar boa noite, né, Angélica? Dá boa noite aí pro povo. Boa noite, servidores e servidoras. Então, hoje a gente está aqui mais com o nosso segunda noite conversando sobre assuntos pertinentes à nossa carreira. E hoje a nossa convidada é a Fernanda. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês. E no que precisarem, estou aqui para tirar as dúvidas. Legal, que bom. A gente vai conversar hoje especificamente sobre progressão adicional de formação e de capacitação, né? E também a questão em relação à formação profissional, capacitação profissional e desempenho profissional. A gente vai trabalhar um pouco... Tem muitos desses questionamentos, né, Fernanda? Quando é que eu posso pedir a primeira progressão? Quando que eu posso ter no meu adicional de formação? Então, assim, vamos começar lá pela lei. Nós temos a lei, que é o plano de carreira do geral. Vamos pegar primeiro o geral, porque tem uma diferença entre o geral e o magistério, né? Então, a gente vai pegar a primeira lei 524, que é a lei, então, do plano de carreira dos servidores em geral. E dentro disso, nós temos lá no artigo 26, fala sobre da progressão por desempenho profissional. A partir de que momento o servidor tem esse direito, Fernanda? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu trouxe até uma linha do tempo que eu mostrei antes para a Arlete e para a Angélica, para a gente mais ou menos se entender nessa cronologia. Mas a progressão de desempenho, o servidor ele tem direito assim que ele completa 3 anos de efetivo exercício no serviço público. Então, no plano geral, lá no 6º ano, a progressão. Então, ele faz o estágio probatório dele 3 anos. Isso. Aí, depois dos 3 anos, ele começa a contar a partir dali 3 anos. Fechando, então, 6 anos completo, ele tem o direito de 3%. Como é que ele faz para ter esse direito? Ele tem que ir no RH, tem que protocolar alguma coisa? Como é que ele faz? Não precisa vir ao RH, porque a progressão ela é automática. Os requisitos da progressão são a realização da avaliação, né? Que é aquela que os servidores já estão acostumados, já faz, né? Que é a autoavaliação, avaliação da comissão, avaliação das chefias. E tendo essa avaliação a cada 3 anos, o direito, a pessoa atingindo a pontuação mínima, ela tem o direito à progressão. Ele não precisa ser solicitado esse benefício. Essa pontuação é acima de 7, é isso, né? Ele tem que tirar 7... Não, a do plano geral, para progredir, tem que... mudou a pontuação agora, né? Acima de 301 pontos. Tá, o número, 300... Isso. Tá, certo. E essa questão do percentual, quantos por cento que ele ganha, então, depois de ele cumpriu todas as regras, beleza, ele tem direito. Daí ele... O adicional, ele é de 3%, a progressão. 3%. 3% no final do 3º ano, do triênio, né? Quanto mais ou menos ele recebe na vida funcional dele, então, se eles têm 30 anos vai dar em torno de 23 vezes 3 anos... 3%, ele trabalha 30 anos, vai tirar os 3 que é lá do estágio probatório, vai dar em torno de 27 anos, né? 27, vamos colocar, desses 27, distribui 3% a cada ano, né? Vai dar em torno de quê? De 9, praticamente 9. Hoje a nossa lei trata que a gente pode chegar até 10 progressões, Até 10 né? progressões, isso. Isso corresponde a praticamente 30% do salário, isso. mais ou menos isso, né? Nem todo mundo chega, né? Às vezes, apesar das novas regras da aposentadoria, nem todo mundo chega a ter às vezes até mais, né? Por causa da questão do tempo, às vezes não tem idade. Quais são os motivos que o servidor possa vir a não receber esses 3%? Vamos supor que ele cometeu alguma infração, né? Quais são as infrações que ele pode vir a não receber esses 3% depois dos 6 anos? Então, a questão da avaliação, né? Ter a pontuação abaixo dos 301 pontos ali. Ter tido alguma punição disciplinar, uma suspensão, advertência, né? Algum processo administrativo que finalizou numa punição. Ter 3 faltas, né? Acima de 3 faltas. Também... as 3 faltas faltas injustificadas, Isso, né? 3 faltas injustificadas no período durante esses 3 anos. E atrasos e faltas não compensadas, totalizando 3 dias inteiros. Que seria assim, às vezes eu tenho... eu não faltei 3 dias inteiros, mas eu falto
eu falto meio-dia. Então, de meio-dia em meio-dia, quando finaliza 3 dias inteiros, ele também perde a progressão. Então, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo bobo. 2020, 2023, são 3 anos. Eu tenho direito a 3%. Nesse exercício desses 3 anos, se eu completar, por exemplo, 3 dias de atrasos, no caso, vai somando, né? Vai se somando. Isso. Fechando nesse exercício de 3 anos, se completar 3 dias, eu perco a progressão. Não é nem posterga, tá? A gente perde. Né? Perde, né? As faltas injustificadas, no caso, E né? a falta justificada, ela posterga? Posterga o período, né? Então, por exemplo, eu peguei um atestado de 15 dias, se a minha progressão, o meu triênio ia fechar hoje, ele vai jogar a 15 dias para frente. Então, Ele posterga só o tempo que eu... posterga só o tempo, isso. Mas ele posterga mesmo... Porque tinha uma lá na lei do professor, tinha a questão de, por exemplo, de quem fazia uma cirurgia ficava internado. O internamento mesmo assim posterga também. Sim, Não o tem plano do nenhuma magistério, regra, ele né? tem um regramento diferente. Aqui, no Isso. geral, faltas justificadas, atestados, ele posterga. Ele só vai postergar a quantidade de dias. Isso. Postergou... Vai postergar 15 dias de atestado, posterga 15 dias. Beleza. Então, do artigo 40, Fernanda, do adicional por capacitação profissional. Qual o momento em que o servidor tem o direito deste adicional? Tá. Do adicional de capacitação profissional, a gente já passa a ter direito assim que terminado o estágio probatório. Então, eu entrei na prefeitura, meu marco 0 a data de início no quadro de servidores. Quando eu completar 3 anos, que eu passar no estágio probatório, for homologado, cumprir todos os ritos, né, do estágio probatório, eu tenho direito a solicitar, então, o meu primeiro adicional de capacitação. Nesse momento, eu solicito o primeiro. O segundo, ele vai correr daqui a 3 anos. Então, sem nenhum tipo de afastamento, nada, contando assim, uma vida funcional que não teve afastamento, nenhuma licença, nada, do marco 0, a data de início. Fechou 3 anos, meu primeiro adicional, depois de mais 3 anos, o meu segundo adicional, e assim sucessivamente. E qual o percentual que o servidor terá de direito? É 2% a cada 3 anos. Fechando o triênio, é 2%. E aí, assim, ele vem a perder esse adicional da mesma forma que a progressão? Sim. Se aconteceu o afastamento? Isso, porque o adicional de capacitação, ele é ligado à progressão, né? Então, o primeiro não, porque ele está ligado ao estágio probatório, né? Se a pessoa não passar no estágio probatório, ele não tem direito ao adicional de capacitação. E depois disso, depois do estágio probatório, se a pessoa não foram homologadas as avaliações de estágio probatório, não conseguiu, as avaliações de progressão, ela não vai ter direito ao adicional de capacitação também, porque eles estão ligados. Ele fica ligado pelo fato da questão até do estágio probatório ser homologado, como ele efetivar, no caso, né? Ele tem que efetivar, né? Dentro da questão ali do adicional desses 2%, que o servidor tem direito, quando ele fecha, porque lá na progressão ele não ganha, ele tem que fazer 6 anos, porque ele ganha só depois de efetivo, né, de estar efetivado dentro do término do contrato. Ali não, ali ele tem 2% já no término do estágio probatório dele. Tem uma regrinha lá na questão em relação a cursos de capacitação. Ele tem que ter um percentual de presença, né? Que é uma coisa que bateu um pouco na questão dos monitores. Os monitores escolares e alguns servidores, às vezes, não se percebe na lei e lá eles não viram que tem que ter 10% e, às vezes, não conseguem receber esses 2% justamente por falta. Então, acho que isso ali é muito importante que os servidores entendam, né? Porque hoje tem muita, né, Angélica, a formação virtual, né? As pessoas fazem cursos virtuais e eles esquecem que tem que ter. E a prefeitura, ela oferece alguns cursos, capacitação, às vezes, por exemplo, a semana de gestão, eles podem fazer curso, mas tem que estar dentro da área, é isso? Isso. Esses 10% é bem importante mesmo a gente tocar nessa tecla. Então, indiferente do grupo ocupacional, se você vai ter 40 ou 60 horas de certificado conforme o seu cargo, né? Que você precisa de horas de capacitação, você vai precisar de 10%. Então, vamos pegar ali
o administrativo, que são 60 horas dentro dos 3 anos. Você precisa de 10%, então você vai precisar de 6 horas presenciais. Pode ser um curso, às vezes, a gente sabe que algumas funções têm alguns cursos específicos, pode ser isso, mas também pode ser os cursos que o município faz. E o intuito desses 10% é incentivar mesmo a participação dos servidores nos nossos eventos. Porque para a gente poder fazer esse entrosamento, para você poder ter contato com as pessoas das outras secretarias, que às vezes a gente nem se conhece, né? Então, esse é o objetivo, é conseguir trazer esses servidores para as nossas formações. Então, pode ser a semana de gestão, pode ser os pequenos cursos que a gente faz, às vezes, de 2 horas também, né? Porque são no total dos 3 anos essa carga horária presencial. Na verdade, por exemplo, vamos pegar o caso dos auxiliares de serviços gerais, que eu acho que é 40, né? 40 horas, nos 3 anos. Então, nos 3 anos, 40 horas, então, 10% é 4 horas que eles têm que presenciar. Então, nos 3 anos, se eles participarem dos cursos, por exemplo, que a prefeitura possa vir a oferecer, se eles fizerem 1 horinha cada nesses 3 anos, 1h30 cada por ano, ele fecha os 10%, né? Uma coisa que a gente conversou com o prefeito, Manuel, foi isso, né? De a gente, quando a administração oferecer esses cursos, que exista um rodízio dentro das secretarias, justamente para eles poderem participar. Porque, às vezes, é dificuldade de participação. Vamos pegar o magistério, mas os monitores não estão lá dentro do magistério. Então, a gente pediu muito para a secretária fazer curso de capacitação de monitores, porque o único curso de capacitação que eles tinham anteriormente era quando eles entravam. Depois que era um pré-requisito, inclusive, né? Então, o que acontece? Eles não tinham curso de capacitação de forma efetiva, que é eu acho que eles também é 60 horas, eu não sei mais. Então, o que acontece? Eles precisam ter 6 horas de hora presencial. E, às vezes, eles não recebiam, ou, às vezes, não podiam participar. Então, agora, já teve formação com eles presencial. Eu garanto que aqueles que precisavam já vão ter a carga horária necessária para aquela questão presencial. Mas é importante porque 2% faz diferença, claro, né? Numa vida funcional que a gente tem dentro da prefeitura. 2% a cada 3 anos, né? Se a gente visualizar isso num longo período de tempo, tu vai agregando mais dentro do teu salário. É uma luta que a gente tem, sabe, povo, para que esses 2% aumente, né, Fernanda? Que daí não depende da Fernanda, depende do governo, da gestão. Mas é interessante que a gente mude lá os 3% para uns 5%, dos 2% para os 4%, né, para a gente poder estar aumentando esse valor aí para o pessoal ter mais incentivo a fazer curso de capacitação. E até, Arlete, só complementando a questão dos cursos dos monitores, né? Pegando o teu gancho, eu tenho acompanhado que a educação tem feito já na própria secretaria, né? Sim. Já trazendo esse pessoal, fazendo uma formação. Nós voltamos agora, esse ano, com a capacitação que a gente faz de integração, que a gente fazia, daí tivemos todos os intempéries dos últimos anos, né? E a gente voltou agora, que também são horas que contam como horas presenciais, né? E nós estamos também saindo agora o decreto de capacitação, programando as capacitações agora para o 2º semestre. Então, assim, é muito interessante, tanto para o servidor quanto para o município também, que os nossos servidores estejam capacitados, né? Para as funções. Não, e depois, assim, as pessoas, quando ela cria um hábito, um costume de estar participando, e daí é interessante porque, assim, nós temos tantas pessoas dentro do município e na rede e no nosso meio, pessoas capacitadas para, inclusive, fazer formação. Né? Nós não precisamos nem buscar de fora, não precisamos criar roda. Né? A gente sabe que tem gente aí dentro do município, dentro do serviço público, que tem capacidade para falar sobre a questão de manipulação de alimento, para trabalhar sobre a questão de relações, para trabalhar com relação à questão de mídia, entendeu? Então, nós temos bastante servidores que possam estar contribuindo. Inclusive, as pessoas que participam e fazem a formação também têm um percentual que ganham para poder estar ministrando esses cursos. Então, é interessante que as pessoas... muito interessante que as pessoas participem. E nós temos também um outro adicional, que é o adicional por formação profissional. Como é que funciona isso? Como é que é esse adicional? Isso. Ele está ligado à formação, graduação, né?
ensino médio, graduação, dependendo do nível que a pessoa entrou no município, pós-graduação, ele é um adicional que ele tem um valor diferente, né, de 6%. Então, vamos pegar como exemplo um agente administrativo. O agente administrativo tem o início dele como ensino médio, que é o requisito. Então, o meu marco zero eu entrei como ensino médio, mas eu já tenho graduação. Quando eu termino meu estágio probatório, passados os meus primeiros 3 anos, eu posso estar solicitando esse meu adicional pela minha graduação. Né? E depois disso, ele corre um pouquinho diferente dos outros adicionais, porque ele tem um interstício de 5 anos. Então, a partir do momento que eu solicitei o meu primeiro, contando que eu entrei já com o nível, eu posso solicitar, quando eu fechar 5 anos de serviço público, o meu segundo nível de pós-graduação ou mestrado, né, nesse momento. Então, e eles são adicionais de 6%. Daí ele vai somando 6, depois 12, chegando a 18, né? Uhum. A gente tem até 3 níveis o adicional de formação. Uhum. O adicional ali, quando a gente falou ali do adicional de capacitação, a forma como ele recebe esse adicional, ele tem que pedir ou é automático também, que nem a progressão? A gente esqueceu de falar isso. Não. No adicional de formação, a gente já responde, então, dos dois. Tanto o adicional de formação quanto o adicional de capacitação, o servidor tem que solicitar. Daí tem que solicitar. Isso, tem que ser solicitado pelo próprio requerente. Sim, 30 dias... até 30 dias do término do triênio dele, fechando aqueles 3 anos da progressão. E no estágio probatório, quando é assim que a pessoa terminou o estágio ali nos primeiros anos, ela tem até 60 dias para fazer essa solicitação. Ambos são solicitados no portal, né? Se entrar no site da prefeitura, colocar adicional de capacitação e adicional de formação, ele já puxa ali em serviço já o protocolo. Tem a questão da lei, tem explicando também certinho como que faz o requisito, mas é todo solicitado através do site. Daí, esse o servidor tem que solicitar, tanto quando termina o estágio probatório, quanto ao longo da carreira dele. E caso ele venha por exemplo, assim, eu esqueci, ou não pedi, ou não tinha, ele tem como requerer depois? Não pode, ele tem os 30 dias ou os 60 lá na... A lei, ela tem uma questão que ela fala que se a pessoa não pediu no prazo e for devidamente justificado, ela pode requerer e apresentar essa justificação para que o comitê depois valide, né, se possa deferir ou não, né? A gente tem um caso aqui de um servidor que comentou: estou há 8 anos e só ganhei uma progressão. Como está dizendo que é a cada 3 anos, então, com certeza, ele perdeu esse prazo. Não, mas daí a progressão. Então, ele está certo se ele ganhou uma progressão, porque passou os 3 anos. Ele está 8 anos. Mas ele com 6 anos, ele ganhou a primeira progressão. Ele ganhou a primeira progressão. Quando ele fechar 9 anos, ele vai ter a segunda. Então falta um ano. Falta um ano para ele ter. Essa é a progressão por desempenho. Daí, essa ele tem que completar os 6, na verdade. Não é 3, a progressão por desempenho, ela só inicia quando você se torna um servidor efetivo e estável. Daí inicia a contagem do tempo. A contagem dos 3 anos. E ali no adicional de formação e o de capacitação, ele terminou o estágio probatório, ele pode já solicitar. Isso mesmo. São os dois que pode só. Só o adicional de capacitação, pessoal, e de formação. O de progressão, tu tem que ter 6 anos para iniciar daí a primeira progressão. Se não teve nenhuma postergação, nada, seriam 6 anos. Seriam 6 anos fechadinho, Angélica, quer perguntar ainda do geral? Porque tem alguém não, aí daí que a gente já vai... Do geral, não, aí falta... Aí tem servidores falando que... A questão da avaliação, que eles perguntam muito, Fernanda, assim, por exemplo, fechou os 3 anos, que provavelmente pode vir alguém perguntar, né? Por exemplo, assim, fechou o meu tempo, deu 6 anos, no caso da progressão, porque a avaliação de desempenho, ele depende da chefia imediata dele para fazer a avaliação, um comitê lá que faz a avaliação, porque tem uma comissão, né, que faz essa avaliação. Fez a avaliação, mesmo que ele demore um tempo maior, porque pode acontecer, fechou no mês de maio, aí, mas junho, deu julho, ele não recebeu ainda. Ele recebe a partir do momento que ele tem o direito já, depois dos 3 anos, porque às vezes pode atrasar uma avaliação, às vezes a chefia imediata não fez, não encaminhou e tal. Ele tem direito a partir de quando? A partir da formulação da avaliação ou a partir do reconhecimento do direito dele? Ele tem direito a partir do momento que foi homologado pelo comitê. Porque tem que ser realizadas as avaliações, a gente tem que mandar para o comitê tem que avaliar também, né, se foram cumpridos todos os ritos. Aí, ele, no mês subsequente, ele passa a ter direito. No mês subsequente, a homologação da comissão.
E do adicional de capacitação é a partir do momento que ele faz a solicitação? Deixa eu até ver como é que está na lei nova. Porque, deixa eu ver porque muita gente faz o pedido, né, Angélica? Eu fiz o meu pedido do adicional de capacitação no mês de maio. Aí não veio em junho, não veio em julho, ele recebe no mês subsequente a homologação dele. Claro que com todo o requisito correto e tal. Então, ele tem direito a partir do momento que ele homologou. Homologou o pedido, está dentro do período correto, está todo, né, fechou, deu, valeu, beleza. Então, ele tem direito, daí é a partir da homologação. E da progressão é através da comissão do comitê de avaliação, que daí tem... tem. A questão é, por exemplo, da avaliação. Por exemplo, nós temos servidores. Vamos pegar os motoristas que pediam só ensino fundamental completo. Ele faz o ensino médio. Então, ele tem o direito da progressão. O que a gente quer explicar? E a nossa luta, né, que é de alguns anos, né, que é um pedido de praticamente todos os servidores. Tem muitos servidores que eles não têm interesse em fazer o mestrado, porque para ele, dentro da função dele, não cabe o mestrado, mas caberia mais uma pós-graduação. Então, ele não pode progredir, né, ter duas formações no mesmo nível. Então, eu posso ter um ensino médio, se não era requisito, eu posso ter graduação e posso ter pós-graduação. Então, eu fechei 3. Era requisito ensino médio, então eu posso ter graduação, pós-graduação e mestrado. Eu não posso ter graduação, pós-graduação e mais uma pós-graduação. Essa é a nossa briga. Hoje né? Porque o que acontece? Muita gente tem mais de uma pós, né? Quantas pós tu tens? Tens uma, Fernanda? Eu tenho 2. Fernanda, podia progredir, prefeito, podia progredir eu tenho 2, 2. né? Então, o mestrado, às vezes, está longe para a gente, porque não é hoje o interesse de fazer o mestrado, porque agrega muito mais ao serviço, mais uma pós. Então, essa é nosso pedido, né? Que a gente vai botar, provavelmente, na nossa pauta de conversa no final do ano, com o prefeito novamente na mesa de negociação, mas ele pode, inclusive, fazer isso antes, se quiser, que a gente vai ficar muito feliz, é que os servidores possam progredir mais e reduzir esses 5 anos, né, Fernanda? Porque é uma das coisas que a gente também sempre lutou. Que seja no mesmo prazo, então, da progressão por desempenho, 3 anos, eu acho que ali dá tempo, porque uma pós-graduação geralmente se faz em 2 anos, né? Então, tu espera mais 1 ano e entra com mais uma pós. Então, essa é a nossa luta. Isso aí. E aí nós temos uma outra situação que é o magistério. O magistério, ele tem uma lei específica, que é a Lei Complementar número 75, de 20 de novembro de 2001. Que a gente está estudando Agora, estamos fazendo o estudo, né, para a revisão e estudo desta lei. Mas, então, ela traz algumas questões, né, diferenciadas do geral. O artigo 12A da progressão funcional, que agora está mudando, né? Passou na Câmara já, né? Já passou? Acho que foi agora essa segunda, acho que foi a votação, né? Eu acho que sim. Não Mas ela está, se não foi, vai ser aprovada, com certeza. A partir de que momento o servidor tem direito? Certo. Agora a gente está no plano de carreira do magistério, Isso, né? Então, saímos do geral e agora pegamos agora os professores e pedagogos, que é o plano de carreira do magistério. A progressão do magistério, assim como a nossa progressão, terminando o estágio probatório, a partir dali começa-se a contagem dos 3 anos para ter direito à primeira progressão deles também. Só que aqui tem um diferencial, daí, ali é 6% também, mas daí tem a questão 3%. Do 3%, mas ali tem a questão daí da avaliação de desempenho e curso junto daí, né? Isso, E daí, para que a pessoa tenha direito, como no geral também a gente tem as avaliações, no magistério também tem as avaliações que são anuais, e além das avaliações, o servidor ele precisa ter horas de capacitação. Então, nós publicamos todo ano um edital de progressão do magistério, que fala quais são as pessoas que estão dentro da progressão daquele ano, que estão fechando o triênio no ano de 2025, nós vamos publicar, para que as pessoas saibam que elas precisam, então, protocolar os seus cursos com aquela carga horária ali, que geralmente se eu não me engano, acho que são 100 horas, 100 né? horas, Geralmente 100 horas. Magistério, 100 horas. E também, além disso, existe também as avaliações que são feitas todos os anos, né? Para estar completando esses 3 anos também.
Daí no magistério ele não tem os 2% de capacitação, que é os cursos de capacitação. Não. Ele tem os 100 horas de curso. Eu não lembro, não me recordo se tem lá que ele não fala que tem que ser presencial, online, lá não tem, lá né? não é tem. só os 100 horas de curso. E aí agora, com a conversa e a discussão que a gente está tendo do plano de carreira no magistério, a gente também quer trazer de forma linear para que os servidores da educação também tenham o mesmo direito que o geral. Porém, no magistério, até tínhamos, né, até 2022, uma diferenciação na questão de níveis, que daí é a progressão, que daí tem ali a progressão funcional, que daí era a mudança de nível, né, ali do magistério, né? Uhum. Que no geral é 6%, mas daí é de formação, que é um nome diferente. No magistério, nós mudávamos o nível. Então, é nível de graduação para pós, para mestrado. Que nós ainda não tínhamos o doutorado, que agora a gente quer ver se volta, inclusive para o geral também, que a gente quer que incentive as pessoas a fazerem... Tinha o doutorado, o doutorado, né? Agora a gente luta para colocar de novo. Isso, que daí seria, então, uma promoção funcional, né? Quando você muda o seu nível, né? Que é esse, a graduação, a pós-graduação, né? Ou vai para o nível de mestrado, que é o 2, o 3, o 4, né? Que é a promoção funcional. Essa questão que seria similar ao nosso adicional de formação, só que a diferença é que no magistério também existe a diferença que o magistério ele entra com o nível que ele possui, né? Então, assim, meu requisito é graduação para o cargo de professor, mas eu já tenho pós-graduação. Então, você já entra com o nível de pós-graduação. Uma situação diferente do geral. Então, eles têm coisas similares, mas tem bastante diferenças também, né? O que uma coisa que lá no geral... Tu entras com a tua graduação do que é exigido do concurso público, no geral. E aí tu vai agregando a partir do terceiro ano de efetivou, tu tem direito de entrar com o teu pedido. Já o magistério... Por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu sou professora de geografia, pós-graduada em gestão escolar, eu já entrei com a minha pós, né? Eu não entrei com a graduação só, entrei com a pós. Então, eu já fui lá no nível de graduado e pós-graduada, já entrei com um salário de pós-graduada. Daí, assim, hoje nós tínhamos antigamente, né, antes de 2021, ali, em 2021 que mudou a lei, tinha a diferença, né? Tinha o magistério, daí que era o piso nacional, que é ainda o piso nacional, mas nós tínhamos aí 50%, 65%, 100% do mestrado, daí hoje não tem mais esse percentual. Ele tem um percentual de diferença ainda, mas hoje tem que calcular, porque pelo valor que se dá pelo INPC, já vai perdendo essa diferenciação pelo achatamento da tabela, que é uma coisa que a gente vai discutir agora no plano de carreira, para que esse percentual aconteça, né? Mas o profissional ainda tem essa diferenciação, apesar de que hoje um professor que entra como pós-graduado, mesmo que eu entre como pós-graduado, o valor do salário do pós-graduado quase que se equipara a quem entra como graduação no geral. Então, assim, não pense que é uma diferença grande, não, porque não é, né? Mas ali a gente precisaria estar revendo essa questão do percentual dos coeficientes, né? De um nível para o outro, que é o nosso objetivo dentro do estudo do plano de carreira geral. Os nossos participantes aqui estão concordando plenamente com a questão de pagar 2 pós-graduações. Essa é uma luta antiga, né? É verdade. A gente tem relato, né, de profissionais aí que tem 3, 4 especializações, né? Que vão buscando... Eu até me arrisco a dar o exemplo de uma servidora que... Eu não vou falar o nome para não expor a servidora, mas é uma coisa boa da servidora, que ela teve de fazer uma pós-graduação para, inclusive, atender a necessidade do município. Então, ela foi fazer uma pós, ela não tinha mais nem direito de ajuda de custo para fazer a pós, porque a gente tem ajuda de custo na questão do estudante, né? Porque ela já tinha pós, então, mas ela vai fazer uma pós para ajudar no desenvolvimento, que eu acredito que não é diferente de ti e da grande maioria dos nossos servidores, que vão fazer uma pós justamente para alinhar e
para desenvolver o trabalho e melhorar o desenvolvimento do trabalho dentro do serviço público. Então, é de suma importância a valorização disso. Então, aceitar mais uma pós, né? Aumentaríamos de 3, né, para 4 níveis, então daí tu pode fazer, vamos pegar que a gente possa fazer, então, entrei com ensino médio, posso fazer uma graduação, uma pós-graduação e um mestrado, entendeu? Não precisa tirar o mestrado, até porque a gente nem quer que tire o mestrado, a gente quer até que amplie. Mas as duas pós-graduação, ela é para nós, dentro daquilo que a gente, né, viaja aí dentro dos corredores do Serviço Público do Rio do Sul, nós temos muitos servidores que fazem, né, que estudam para aplicar dentro do município, para ser melhor, mais qualificado para servir o município. Então, nada mais justo que ele seja remunerado por isso, né? E existe uma demanda grande nessa questão, Fernanda, de pessoas que estudam e que apresentam os certificados de conclusão, ensino médio, graduação, pós-graduação? Sim, aham. Olha, eu me arrisco a dizer que praticamente todos os nossos servidores, pelo menos ali, que iniciaram na carreira, que concluíram os primeiros 3 anos ali, eles pedem adicional de capacitação e formação, assim. É bem difícil um servidor que já não peça os 2 níveis, que já não tenha um nível de instrução acima do nível do concurso dele. A grande maioria já tem. E, realmente, é uma coisa que a gente vê bastante pedidos, a gente vê bastante pessoas estudando mesmo, né? Se qualificando, o que é ótimo, né? Para o servidor, ótimo para o serviço público. Isso é bacana, porque daí a gente... E por isso que eu digo, daí se existe um incentivo para isso, se já assim se estuda sem poder estar buscando um reconhecimento da segunda graduação, até poderia ser ou 2 graduação ou 2 pós, porque às vezes uma graduação também às vezes cabe, né? Eu fiz uma graduação dentro da assistência social, sou assistente social, mas isso não me impede de eu ir buscar uma graduação dentro da psicologia para trabalhar dentro da assistência social, que vai me trazer resultado significativo para apresentar para o, né, que vai para oferecer para a população. Então, eu acho isso muito legal, porque ninguém está te pedindo para fazer isso, tu está fazendo isso para servir a população. Então, nada melhor do que a administração reconhecer isso. É um investimento no serviço público. Justo. É uma maneira de investir no atendimento à população rio-sulense. A mesma coisa eu digo dos professores, né? A questão dos professores, para que ter doutorado? Porque a gente quer professores com doutorado dentro do município. Mas ninguém vai ficar no município tendo doutorado. Claro que fica. Na Europa, os mestres estão nos berçários, nos mestrados. Nos mestrados, perdão. Estão nos maternais. São os mestres que estão lá. Justamente. Então, assim, a gente não quer uma limitação. Não. Né? A gente quer que as pessoas, quanto mais elas estudarem, quanto mais elas se formarem e ficarem dentro do setor público, sendo valorizado, obviamente, porque ninguém vai ficar no setor público sem ser valorizado também, né? Mas e buscar capacitação, desenvolvimento profissional é melhor. Assim como a gente tem, né, agentes administrativos, né, auxiliares administrativos, que têm um perfil já com a formação que eles foram adquirindo ao longo do tempo e a experiência que eles podem ser até analistas, né? Claro que não é o caso da gente fazer uma troca de cargo, mas a capacidade que esse profissional tem, desenvolveu, então, assim, o capital intelectual que essa pessoa adquiriu ao longo do tempo, né? Então, assim, tem muito servidor que a gente percebe que está ali porque gosta, que está ali porque quer e tem vontade de aprender, tem vontade de inovar, né? Então, a gente só queria um pouquinho mais de valorização. Queremos bastante valorização, prefeito. Fernanda, você como diretora do departamento, que é um dos mais importantes, né, porque lida com toda a parte da administração da prefeitura, porque vocês lidam com todos os setores, né? Hoje, como é que tu sentes o teu departamento, assim? Tu precisaria mais gente, né? Sim. É bastante demanda porque a gente lida com os servidores, né? A gente lida com pessoas que são
realmente são as coisas mais importantes, né? As pessoas. Então, bastante demanda, tem bastante pedidos, tanto o meu departamento, que é a parte ligada a treinamento, desenvolvimento, recrutamento, quanto o departamento que fica junto da folha de pagamento, né? Então, assim, é bastante demanda. A gente tem também, dentro das secretarias, a gente tem os nossos auxílios, né? Os braços ali, que a gente chama os RHs ali nas pontas, que acabam auxiliando. Mas, com certeza, a demanda é muito grande, é bastante pressão, né? Mas a gente lida com pessoas, e lidar com pessoas é muito bom. Fácil. E não é fácil. Não é fácil, mas é muito bom também, né? É muito bom, mas não é fácil porque você está lidando... às vezes acontece com uma dúvida do servidor ali, que ele... eu ainda não ganhei minha progressão. Às vezes, se ele ligar lá, conversar com a gente vai explicar para ele da melhor forma, ele vai entender. E é o que a gente sempre fala, tá com dúvida, pode ligar e perguntar. Existe o RH dentro da secretaria, a maioria, as grandes têm, né? Mas, de repente, assim, a sua não tem. Ou, eu não consegui entender ainda. Dá uma ligadinha ali pra gente, né? A gente também faz atendimento presencial no horário da manhã, porque à tarde a gente deixa para poder fazer as demandas, né? Porque a gente não consegue fazer atendimento e demandas ao mesmo tempo. Então, a gente faz atendimentos pela manhã e à tarde a gente faz as demandas internas do departamento. Mas, tem dúvida, pode ligar, o pessoal é super prestativo e solícito também para auxiliar, porque às vezes tudo que a gente falou está na lei, né? Está escrito na lei, mas às vezes a interpretação da lei é um pouco confusa, às vezes fica alguma dúvida, né? Também não tem problema, se precisar a gente está ali para auxiliar mesmo. E agora vai ter uma demanda maior, porque está tendo agora um estudo e já está em andamento a questão do concurso público, né? Sim, a empresa já assinou o contrato, né? Já foi publicado. E daí agora vamos ver como vai se desenrolar, assim, mas está bem encaminhado. A gente vai tentar ver se a gente consegue para o mês que vem, para a gente chamar alguém que vai falar sobre a questão do concurso público, até para a gente estar divulgando, para trazer gente para fazer o concurso público, para a gente poder ter pessoas boas, capacitadas e que queiram vir trabalhar com a gente no serviço público. É importante, né? Quando tiver o edital, eu acho interessante mesmo. Então, é isso, gente. Nossa, passou... Não viu, Fernanda, como passa rápido? Mas eu estou nervosa ainda. Não, mas coisa... Olha, eu e a Angélica, a segunda que a gente fez. A primeira eu estava meio nervosa, hoje eu já não estou mais nervosa. A primeira até deslogou o YouTube do meu celular, de tão nervosa que eu fiquei. Então, nós vamos ter um outro podcast que vai ser feito na semana que vem, né? Dia 24, acho que é, né, Angélica? E a gente vai trabalhar um pouco sobre saúde mental. A gente vai trabalhar um pouco com a nossa psicóloga, a Cíntia. Ela vem falar um pouco com a gente sobre isso. É muito importante a participação de vocês, servidores, até inclusive para indagar, para colocar, para perguntar, para dizer se está existindo, porque a gente sabe, né, um grande número de afastamento que a gente tem dentro do serviço público, e não é só Rio do Sul, a gente sabe. Geral, né? A gente atende mais 5 municípios, a demanda é bastante grande. Então, a gente vai ter esse podcast com a Cíntia, que é a nossa psicóloga, que atende pelo sindicato há mais de quase 20 anos, eu acho, assim, de estar com a gente, né? Fernanda, queremos agradecer, né? Agradecer pela tua participação. Eu respeito muito os servidores que estão dentro do departamento de gestão de pessoas, porque é o departamento onde é muito importante dentro da prefeitura, não desmerecendo nenhum, né? Mas a gestão de pessoas é um departamento onde eu tenho muito carinho com o pessoal, porque toda vez que a gente precisa, eles estão lá, estão dando resposta para a gente. São servidores públicos que vestem a camisa realmente do servidor público e, nossa, quando a gente precisa. Então, a gente quer agradecer a sua participação. Obrigada. Qualquer dia a gente convida você de novo. Angélica, quer falar Aqui também coisa? Tem uma servidora dizendo, sempre fui muito bem atendida no RH, gratidão. Muito obrigada, Fernanda. Vocês sempre estão nos atendendo, sempre estão nos dando apoio, auxílio, né? A gente agradece toda a tua equipe, né? Por toda a colaboração que tem. E a gente sabe que o RH é o coração da prefeitura, né? Se o RH não funciona nas outras secretarias também. Então, muito obrigada. E lá tem gente com muito coração também. Imagina, com certeza. Imagina, precisando, estamos à disposição sempre. Legal, obrigada. Então, até a próxima. Um grande abraço a todo mundo. Fique com Deus.